Boa tarde, Marcelo. Obrigado, né? Você está aqui conosco. Eu já vou explicar quem é o Marcelo primeiro, antes do Marcelo falar. Marcelo Gaivinck é assessor de investimento da G-Trade Investimento, que a G-Trade não é mais uma empresa, ela começou em Cascavel, mas não é só de Cascavel, está no Brasil todo, ao ponto que o Marcelo não está em Cascavel agora, nesse momento, né? Está lá no Mato Grosso. E é um prazer falar com você. O Marcelo já esteve conosco em Toledo, no Inova Meet, ministrando um curso, mini curso, né, para o produtor rural aprender a se proteger e ganhar dinheiro na bolsa. Então, o Marcelo é o homem da bolsa, é o homem que está no dia a dia ali, fazendo negócio, né, Marcelo? Muito obrigado por você participar conosco, contribuir com esse site, né, que está iniciando um trabalho aí e que nós queremos fazer com que principalmente o produtor rural entenda como é que o negócio dele funciona e a importância da bolsa para o negócio dele. Obrigado, Marcelo, pela sua presença. Muito boa tarde, é sempre bom estar conversando contigo, meu amigo João, então parceiro de longa data já até, né? Já até gravamos um podcast junto aí pro canal da antiga Agronoeste, agora G-Trade, né? Então, eu me perdi, fui falar o que você perguntou mesmo? Não, não, eu estou só te agradecendo, né? Ah, tá. Te dando as boas-vindas, porque você vai estar conosco, né, nesse projeto aí, pelo menos uma vez por semana. Vamos tentar fazer esse contato e fazer essa análise de mercado. E eu escolhi essa meio de semana, porque sempre tem análise de início de semana e final de semana. E no meio de semana eu acho que eu estou bem no meio da confusão, né? Então, essa análise de meio de semana, esse bate-papo de meio de semana sobre o mercado, eu acho que vai ser muito interessante, né? Para o produtor se posicionar, enfim, não o produtor não, quem compra, quem vende, né? Afinal de contas, não é o complexo do agronegócio não se resume ao produtor rural, embora o produtor tenha uma importância, uma relevância muito grande. Eu estou dando as boas-vindas para você e então já vou perguntar, o que que você acha? Você acha que esse projeto, né, que eu quero levar de fazer com que o produtor entenda o tamanho do negócio dele, no que ele está envolvido, né? A acessibilidade do produto dele, das commodities, né? Acessibilidade muito grande. Eu trabalhei 37 anos no Estado, com economia, e quando eu saí de lá, eu saí com isso na cabeça. Eu falei, o produtor rural não entendeu ainda o tamanho do negócio dele. Você acha que eu estou errado, Marcelo? Não, eu acho que isso é bem por aí mesmo, é bem a linha que a gente segue, né? O produtor, ele não se trata, não se conhece, não faz a gestão dele profissional igual um gestor de uma empresa faz, né? Ele vai levando, vai vendendo, segura, não faz muita conta, muitas vezes não conhece o custo. Então, assim, o Brasil ele é um exemplo para o mundo, né, na questão de produção, produtividade, né? Somos a maior produtividade de soja, só não somos de milho, né, por causa dos Estados Unidos, por uma questão de janela de plantio, senão provavelmente nós seríamos também. Então, a produção não é problema, né? A gente, cada ano que passa, mais produtividade, batendo recorde de produção, exportação e tal. Então, isso já está bem resolvido, né? Toda a tecnologia de cultivo de lavoura. Agora, a nossa comercialização, ela é muito deficitosa, né? Se for olhar o fator limitante da nossa atividade é a comercialização. A gente viu um ciclo de alta, né, da soja e do milho com as quebras e a pandemia tudo junto. O preço dobrou de valor, depois os insumos dobraram de valor. E aí depois quando o preço caiu quase pela metade, o insumo demorou para vir, a margem ficou apertada e agora a gente vive esse período, né, pós ciclo de baixa, talvez estabilizando, né? Não se sabe se mais uma pernada de ruim, de ciclo de baixa, ou se alguma quebra já pode reverter esse quadro e tal. E a gente viu que a comercialização matou aí fácil 2, 3% do PIB do Brasil, porque a soja caiu lá 40% praticamente, e o pessoal não vendeu, a gente chegou numa safra pouco vendido, o preço derreteu, o pessoal segurou, bateu recorde de produtividade e fechou o ano no vermelho, né? Então isso não faz sentido, né? Isso é falta de uma visão de assim, quais são os ciclos de mercado, né? E o que o cenário nos diz, né? Se a gente está vindo de um cenário pouco vendido, com uma produtividade alta e o nosso comprador está com uma margem negativa,
Isso não combina com preço em alta, pelo contrário, né? Isso são vários fatores para ter um preço em queda nesse cenário hipotético, que foi o que aconteceu ali em 23, né? 22 para 23, e também é o que está aparecendo esse ano de novo, né? A gente está lá com uma soja pouco vendida, ainda abaixo né? O que a gente tem vendido não cobre os insumos. A China, margens ruins, comprando soja cara americana, está bem estocada, está recebendo bem, e o produtor está pouco vendido, a gente deve produzir bem, né? Assim, alguns temores, replantio, atraso no plantio, deu um veranico no Rio Grande do Sul principalmente, deu uma melhorada agora, mas por enquanto uma expectativa de uma safra normal, né? Não vai ter um recorde, mas talvez igual ao ano passado, um pouquinho menos que o ano passado, que ainda é muita soja. Só que tudo isso com a China bem estocada, bem comprada, comprando uma soja cara americana e o farelo, nos preços do farelo lá embaixo, o suíno tendo prejuízo. Então, mais uma vez, igual aquela vez que a gente conversou, era novembro, que a gente falou, ó, o cenário tá ruim pro prêmio. De novo, a gente chega da mesma forma e tem cara de acontecer de novo, né? O produtor segurar, passa o ano inteiro segurando, às vezes paga juros para segurar a soja, o preço pouco se mexe. E aí deixa, paga juros caros e deixa de receber um juros caro, que é a nossa realidade atual do Brasil, né? Juros de 15%. Então a gente sempre está de olho nesses cenários, né? E mais uma vez está com cara de que a gente vai ser penalizado de novo, né? E aí Então, é aquilo, né? Recorde de RJ todo ano batendo recorde, né? e aquele negócio, em um ano, que até poucos dias atrás, devido à guerra comercial, os Estados Unidos não tinham comprado um grão sequer aliás, a China não tinha comprado um grão sequer dos Estados Unidos desde maio. Quer dizer, o mercado a China estava voltada para o nosso produto. Os prêmios lá em cima. E você está dizendo para mim que mesmo assim os produtores não aproveitaram a oportunidade. É isso que você está colocando. Quer dizer, chega a ser inacreditável, né? E agora nós vamos chegar. Com certeza, a safra norte-americana está represada. Uma pergunta que eu queria fazer: havia uma possibilidade de uma reação na Bolsa de Chicago com as negociações que evoluíram entre China e Estados Unidos, né? Lá na Ásia, naquela reunião que houve entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da China, e foi anunciado pelos Estados Unidos que até o final do ano, pelo menos 12 milhões de toneladas seriam compradas pela China. Hoje, o secretário do Tesouro norte-americano já disse que não, que isso aí foi adiado para fevereiro. Então, aí é o seguinte, aí entra dentro daquela leitura que você estava fazendo. Pode ser, né? Ou, na verdade, eu acredito nisso, e você mesmo falou das margens que estão negativas do processamento, né? Para fábrica, de, tanto para óleo quanto farelo. Inclusive, anteontem, o óleo derrubou o preço dos grãos de forma geral, né? Isso pode ser agravado com a nossa safra. Quer dizer, nós temos que torcer para ter uma safra boa, e você falou de que aconteceu no passado, mas eu acredito que a conjuntura agora pode ser até um pouco pior, porque essa safra norte-americana praticamente ela está represada. Não sei se você concorda comigo. Exatamente, os americanos estão com um programa de milho bem acelerado, né? Eles vão exportar mais do que o Brasil e a Argentina juntos, sendo que há 2 anos atrás a gente exportou mais do que eles, né? Então veja a diferença do fluxo do milho, né? E aí nesse cenário o produtor americano segurou a soja, tanto que saiu essas compras da China, né? Que a gente dizia, tem dois cenários para esse próximo ano 25, 26. Ou a China não compra dos Estados Unidos, vai ter um grande aperto aí no recebimento para janeiro, fevereiro, até chegar lá março, abril, começar a chegar soja nova nossa. Se a gente tiver um atraso na colheita, que tá, pelo jeito vamos ter mesmo, a China vai ter um grande aperto e a gente pode ter prêmios bons no começo do ano. Mas os cenários bem opostos, né? Se ao contrário disso, a China comprar dos Estados Unidos, aí eles já carregaram uma posição grande, eles têm bastante soja para receber, e se eles ainda comprar dos Estados Unidos, aí sim eles vão ter uma ponte muito bem feita. E foi pior ainda, que teve compromisso de compra, né? Primeiro o lado americano afirmou, a China não confirmou, mas pelo jeito vai acontecer, né? Nesse ciclo, né? Entre a janela americana e o começo da nossa, eles provavelmente já passaram da metade dos 2 milhões de toneladas,
devem fazer, provavelmente vão conseguir alcançar essas compras, né? Então o cenário de prêmio altista virou justamente o oposto, porque comprou bastante aqui, a Argentina ajudou e vendeu bastante, tem bastante soja recebendo, eles estão atrasando os recebimentos lá agora para fazer uma jogada, para fazer os leilões internos, para poder mudar a origem da soja, para fazer um bem bolado lá para conseguir fazer essas compras. E nisso tudo vai ter a soja americana, tem a oferta de soja americana, que estava represado, o produtor sem vender, e aí tem toda aquela avalanche de soja brasileira chegando junto, né? Então, tinha dois cenários bem opostos, né? Um bem baixista para o prêmio e o outro bem altista para o prêmio. E o que está se realizando, pelo jeito, é de um cenário bem baixista para o prêmio, igual a gente teve aquele ano, que a soja caiu dos 200, 180 para 130, 120. Você disse para mim no início da conversa que nós vendemos pouca soja perto daquilo que nós deveríamos vender. Nós temos, segundo o cálculo de vocês aí, Marcelo, na G-Trade, aproximadamente o que nós temos aí de soja disponível hoje? De soja velha ou de soja nova para vender, né? Não, exatamente. Pelo que, assim, não existe um levantamento preciso, exato de todo esse comprometido, porque também, às vezes, a própria trade encarrega uma posição comprada no interno, então nem todo comprometido do produtor é um comprometido para frente, para exportar ou para consumir, né? Então tem uma dificuldade de afinar esse número, mas deve estar ali pelos 35% de comercializado, talvez 40% da safra comercializada. Se a gente for pegar algumas regiões, só a troca de insumos dá mais que isso, né? Então, na média nacional, a gente está mal pagando os insumos com a soja que está vendida. Ou seja, tem muita gente que não travou nem o custo, né, para essa soja nova que entra. E mesmo assim, se a gente está num ano em que tem um cenário de dificuldade para preço, de juros altos, você tem que vender não só seu custo, tem que ir garantindo outros custos, né? Porque o custo da agricultura não é só semente, defensivo e fertilizante. Tem o diesel, tem a mão de obra, tem seu próprio salário, tem depreciação de máquina, tem parcela, tem um monte de coisa. No final, a gente sempre sabe, a margem é sempre apertada, sobra lá, se sobrar 20% é uma margem boa, né? Ou seja, a gente tinha que estar com 70%, 80% da nossa soja comercializada, né? Claro que muita gente vai carregar para o segundo semestre e tal, mas num ano em que vai ter uma facilidade da oferta, a China sem apetite, a gente vai ficar carregando para o final do ano, às vezes passa lá o ano inteiro segurando soja, ela vai valorizar 10%, sendo que nos juros você vai ganhar 1% ao mês, você poderia ganhar 11, 12, 14 ao ano de segurar essa soja, né? Valorizar 10%, só que daí você perde de juros, pelo menos 1% de juros ao mês, aí você tem mais a zero a quebra zero. técnica e o custo de armazenagem, você perde dinheiro. No final você faz conta, não valeu a pena ter segurado, né? Então, assim, nem todo ano é ano de segurar para o segundo semestre esperando preços melhores. Nem toda alta vai se pagar. A gente tem que ver o custo de carrego dessa soja, né? Quebra técnica, despesa de armazenagem, o custo de oportunidade do dinheiro, né? E o juros que você está recebendo e pagando. No momento é isso aí que você falou. Então, você imagina 35, perto de 35, no máximo 40, e deveria pelo menos 70, né? Isso aí não cobre sequer os custos. Então, nós estamos repetindo o mesmo erro de sempre. E é como você falou, carregar a soja com juros de 15% ao ano é um absurdo. Aliás, esse juro é um absurdo, né? Sinceramente, eu tenho falado muito sobre isso, né? Mas só que já é um problema que é relacionado lá ao mercado financeiro, Banco Central, custo fiscal. Você vai entrar num assunto aí que a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando e não vai conseguir chegar numa conclusão boa, né? Mas o que nós sabemos é que os juros são altos, realmente vão pesar demais. Isso aí para a soja, certo? E para o milho, mesmo raciocínio? Então, para o milho, tem um cenário um pouco mais otimista, eu diria, né? Apesar de ter um grande estoque americano, vão exportar muito, o estoque global de milho não está tão folgado assim, está meio... localmente, Brasil e Estados Unidos têm estoque acima dos últimos anos, mas o consumo global está forte, né? E a gente tem também até inclusive aí em Toledo está saindo uma planta de etanol de milho, né? Então a gente está todo ano aumentando o consumo de milho aí 2 a 4 milhões de toneladas por ano. Em 2021 estava na casa de 64, 67 milhões de toneladas. Está beirando 100 já, né? Mais de 90 tranquilo esse ano, talvez 94, 95. E daqui a pouco, no próximo ano, bate 100 milhões de toneladas de consumo. Sendo que a gente está produzindo 138, 131.
Então é uma conta que para o milho começa a ficar assim. Se quiser comprar milho brasileiro, vai ter que pagar caro, porque a gente está vendo direto aí essas indústrias de etanol com margens excelentes, né? Porque apesar de a margem da cana-de-açúcar sempre ser aquela tristeza, né? Sempre tomando prejuízo, difícil ter dinheiro, o etanol de milho sobra o DDG, que eles têm uma correlação de um com o outro, né? Então, se o milho ficar barato, o DDG fica barato. Se o milho ficar caro, para comprar, para tirar o etanol, o DDG acompanha, né? Então, tem uma maravilhosa essa oportunidade da gente tirar o etanol de milho e continuar usando ele para consumo animal, né? Um proteinado aí, uma alternativa à soja. Então, o cenário do milho é bacana. A gente tem agora, claro, atraso no plantio, teve replantio, está invernando, pode ser que dê mais umas invernadas aí, alonga um pouquinho o ciclo da soja. Isso tudo joga a colheita para frente, ou seja, reduz o tanto de milho dentro da janela, ideal de plantio, né? Então a gente vai ter mais milho fora da janela. Até o momento a gente não viu nada de grandes riscos de geadas ou de chuva cortar mais cedo, inclusive a chuva para se prolongar abril, maio. Então a gente pode ter lá, perde o potencial produtivo, mas ainda assim faz uma produção bacana de milho. Só que esse consumo muito agressivo. Pensa que a gente exportou mais de 50 milhões de toneladas em um ciclo. Esse ano está aí para 41, 42, né? A princípio eu achava que não ia bater os 40 da Conab lá, ia ficar mais para 38, mas agora a soja perdeu força, o milho deu uma acelerada. Então a gente vai exportar 41 de milho. E se a gente estiver produzindo 138 e consumindo 100? E esses três vão sair da onde, né? Então o cenário para o milho é um cenário bacana. Até porque se a usina for começar a esmagar em 27, ela vai ter que comprar milho em 26. Então todo esse consumo ele é trazido para o presente, então ele é antecipado. Então, e por enquanto ninguém está dando sinalização de que vai tirar o pé de novos projetos. Então para o milho a gente tem um cenário bem bacana e até uma coisa que eu fico me questionando, né? E daqui a pouco a soja faz conta soja e milho verão aí. Soja não está mais valendo a pena perto do milho, né? Tendência É, das regiões onde é possível fazer essa opção. Daqui a exato. pouco o Vai ter que Paraná para de fazer fazer conta. soja. Se você pegar aqui a região oeste do Paraná, onde eu estou aqui, né? Toledo, região oeste, produz muita carne, suíno, frango, consome muito, não o frango nem tanto, mas o suíno, o DDGS vai bem, né? Parece que durante o consumo de nutrientes do suíno, pelo menos 60% desse ciclo de alimentação, o DDG vai bem. Não frango, não frango. Mas aqui é a suinocultura que puxa a economia, um exemplo, junto com o frango, né? Mas eu fico imaginando o seguinte: nós já importamos milho, nós já somos importadores de milho. Com certeza vai ter que se importar milho com essa indústria que está chegando aqui, que é uma indústria que não é um porte pequeno, é uma indústria de grande porte. Agora, você está no Mato Grosso, por exemplo, onde está a maioria das plantas estão aí, né? Eu não sei se no Brasil são 25 ou 27, mas no Mato Grosso é a grande maioria. Eu tive vendo um cálculo que o Mato Grosso 54 milhões de toneladas, parece, de milho que se produz aí, e, e 17 milhões fica para o consumo interno, e desses 17 milhões, 13 milhões já é só para etanol. Então é um avanço absurdo, né? Quer dizer, praticamente o que sobra vai para etanol. Então o Mato Grosso não está conseguindo se abastecer também, porque exporta muito. Então, dentro desse quadro que você coloca aí, o produtor de milho que fica ouvindo deve estar esfregando as mãos, né? Que eu sou da época que o milho, o preço não subia de jeito nenhum, não tinha. Milho era cobertura só, né? Era impossível o preço do milho subir. Agora o milho vai chegar exatamente nisso que você colocou aí. Provavelmente aqui nessa região vai ter que se plantar mais milho no verão, né? E isso vai favorecer, inclusive, a rotação de culturas, né, Marcelo? Você que é engenheiro agrônomo sabe melhor do que eu, né? Teria que se plantar aqui na região oeste do Paraná, no Paraná em geral, mais milho no verão, né? Muito pouco milho que se planta no verão. Então, talvez até nesse aspecto seja bom, né? Tem a questão da rotação, daí preocupa também o milho verão com o milho safrinha, depois a cigarrinha, né? Sem ter nada que quebra ali, mas parece que saiu umas cultivares aí que aguentaram bem a cigarrinha e não foi tanto problema nesse último milho safrinha, né? Mas é assim, o pessoal vai começar a fazer conta, né? Eu já tenho cliente aí da região
que faz 3 anos que ele aumenta a área de milho safrinha, e milho verão, que ele fala, ó, eu faço conta, não dá dinheiro, a soja perto do milho, e tá fazendo e tá faceiro, né? E aí que a gente chama atenção, assim, existe um cenário de preços bacanas, de demanda interessante e tal. Se tiver qualquer preocupação com a produtividade, com a produção, pode gerar um estresse nesse mercado de milho, mas ninguém sabe, garante que vai realmente subir, né? Então, se a gente for olhar nesse momento aqui agora, o milho julho na bolsa está R$ 70,60. O milho setembro está R$ 69,90. Esse ano o milho ficou ali no 63, 64. E aí a gente está vendo o milho R$ 6, R$ 7, R$ 5, dependendo do horário ali, acima do que a gente teve no último ciclo. Por que não aproveitar esses preços? Você consegue ir na bolsa, garantir o preço igual desse último ciclo seu. E se der qualquer problema, você continua participando da alta. Então a gente chama atenção para isso, oportunidade. Há poucos dias atrás, o milho março estava R$ 77. E a gente chamava atenção, ó, milho Campinas hoje estava 67, 68, bateu 70. O março a 77. A gente vai virar o estoque de passagem da safra 24, 25 para 25, 26. A gente vai virar com mais soja do que o previsto e com milho uns 14 milhões de toneladas aí, sendo que ano passado foi 2, né? Esse ano foi 2, e anterior era 7,8, mais ou menos. Ou seja, ano passado acabou o milho, né? Na verdade, começo desse ano acabou o milho, foi para R$ 90, né? No outro ano, 7, 8 milhões de toneladas. A gente vai passar com o dobro disso. Então, a gente tem uma colheita de soja grande, uma soja grande normal, soja pouco comercializada, com pouco interesse da China, e com estoque de milho. O que o produtor tende a fazer? Colhe soja, vende milho e segura a soja para o segundo semestre para esperar preços melhores. Nesse cenário, é provável que aconteça uma queda desse milho. E aí, igual a gente viu de 23 para 24. O milho caiu R$ 13 muito rapidamente. Então, a gente pode ver isso se repetindo. Então, por que não aproveitar os preços para milho verão, né? Vai na bolsa, garante o preço do seu milho verão ali no março, vai no maio ou no julho, garante o preço do seu milho safrinha, compra um seguro de baixa, que daí você está tranquilo. Se cair, eu estou garantido, eu estou até melhor do que eu tenho hoje. E se o preço estourar, se der qualquer problema, eu vou perder lá R$ 3 por saca do meu seguro e vou participar da alta. Então, se subir 20, eu pego 20 a mais no mercado no físico, eu paguei 3 na bolsa, não vou receber nada desses 3, sobra R$ 17 de alta ainda. Então é uma questão que a gente fala de segurança, de parar de especular. Porque se eu vender, eu estou especulando que cai. Porque eu vendi, subiu, deixei de participar, perdi de fazer mais lucro. E se eu não vendi, eu estou especulando que sobe. E se eu não vendi e cair, aí eu perdi porque eu tinha um preço e eu vou vender mais barato. A única forma que existe para o produtor parar de especular, ele não especular, ter um pé em cada canoa, é ter o seguro de baixa na bolsa e ter o grão na mão. Ou, no outro cenário, já vendeu o grão e compra um seguro de alta para continuar participando da alta se ela acontecer. Né? Então, a gente chama bastante atenção para aproveitar essas oportunidades que o mercado dá, porque se esse cenário se concretizar, soja começa a cair, ou pelo menos não sobe, o milho cai, o preço cai, e aí não volta a ter esses preços que tem hoje. E aí teve margem boa, teve oportunidade de ter margem boa, não garantiu, aí depois fala, pô, não vendi, perdi, agora está apertado de novo. Né? E assim a economia do Brasil vai sofrendo. Né? E nessa volatilidade toda dos preços, nessas instabilidades que existem no mundo econômico e político, você está sujeito a isso daí. Então você tem que, é a palavra que você usou, se proteger. E aí aquele negócio, gente, para se proteger, procura G3 de investimento, né? O pessoal é especialista, sabe como fazer isso. E isso aí significa o seguinte, proteger o produtor está se protegendo, né? Eu lembro que é o mercado, o famoso mercado de opções, né? Que na verdade é isso, né? Você pode abrir mão da opção ou não abrir mão da opção. Ah, mas eu tenho um custo, mas esse custo é tão baixo, tão pequeno, né, Marcelo? Vale muito a pena o produtor se proteger. As perdas, o que a gente tem visto ao longo dos anos é o contrário. O produtor que não faz essa proteção, ele perde e perde muito. Eu já entrei ano, você também aí, com o produtor perdendo cerca de R$ 30 por saca, caso da soja. Eu já assisti isso, você já assistiu também. Não dá, né? Não dá. Nesse mercado aí, não dá para brincar. Marcelo, eu quero agradecer você, né? Essa é a primeira conversa nossa.
Então, na quarta, nós não vamos conversar, vamos deixar para terça, certo? Fazer o último contato do ano aí, fazer um balanço desse ano. E já fizemos um pouco aqui, né? Vamos ver o que acontece nessa última semana e que os produtores aproveitem aí, né, o restinho do ano para conseguir ainda fazer bons negócios, não é isso? Exatamente, ainda dá tempo, né? Hoje mesmo o milho está em alta, então ainda tem mercado, né? Até às vezes o produtor vê a relação entre o preço da soja e o preço do milho, ele pode até usar o milho para proteger o preço da soja. A gente chama a atenção que ainda tem oportunidade, ainda não derreteu, ainda não começou a colheita. Se esse cenário se concretizar, pode ser bem ruim, então ainda dá tempo de mexer. E estamos sempre à disposição aí, pessoal que quiser aprender mais, quiser saber mais, é só fazer contato com a gente conversa, entende a situação, bola uma estratégia juntos, especializada para a sua situação, para a sua realidade, né? Não é uma receita de bolo, que é tudo pronto, padronizado, é tudo muito característico de cada região, de cada situação e tal. E precisando da gente é só fazer contato aí, estamos e aguardando já a próxima conversa aí na semana que vem para fazer o fechamento do ano e depois só janeiro, né, João? É, depois é férias. Férias de 2 dias e voltamos. É isso aí, mais ou menos. Obrigado, Marcelo. Até a semana que vem. Valeu, João. Abraço, amigos aí da nossa audiência. Até semana que vem. Obrigado.